Se você terminou a quarta asa, passou por Chama de Ferro e acabou de fechar Onyx Storm com a mesma expressão de choque que eu, nós precisamos conversar. Porque Rebecca Yarros não apenas entregou um final explosivo, ela simplesmente mudou o rumo da série. E hoje, nós vamos analisar tudo o que aconteceu, os detalhes escondidos e o que significa para o final da Violet, do Xaden e para o futuro de Navarre. E claro, vou compartilhar algumas teorias para o quarto livro. Então, já deixa seu like e se inscreve no Bombonella. E atenção, esse vídeo contém spoilers pesados de toda a série. Antes de mergulharmos no final, vamos lembrar rapidamente de onde chegamos. Desde a quarta asa, acompanhamos Violet Sorrengail tentando sobreviver no Instituto de Guerra de Basgiath. Ela descobre mentiras do governo, enfrenta os Venin, cria alianças improváveis e se apaixona por Xaden. Em Chama de Ferro, o conflito se expande e percebemos que a ameaça dos Venin é muito maior do que imaginávamos. Já em Onyx Storm, vemos a guerra atingir um novo nível. Segredos antigos vêm à tona, alianças são testadas e os personagens precisam fazer escolhas impossíveis. Agora vamos no que realmente importa. O final de Onyx Storm deixa claro que a guerra não era apenas física. Ela sempre foi uma batalha por poder, controle e verdade. E nos capítulos finais vemos acontecimentos que mudam completamente a dinâmica da série. Primeiro, temos a evolução de Violet. Ela deixa de ser alguém tentando sobreviver e assume um papel central no destino do continente. As suas habilidades, os seus conhecimentos e principalmente a sua capacidade de questionar tudo se tornam fundamentais. E depois temos Xaden. E aqui está um dos pontos mais devastadores do livro. Ao longo da história, ele luta constantemente contra forças que ameaçam consumi-lo. O final mostra que essa batalha está muito longe de terminar. Pelo contrário, ela pode estar apenas começando. E isso cria um enorme conflito para os próximos livros. Porque agora não estamos falando apenas de salvar o mundo. Estamos falando de salvar alguém que Violet ama. Existem algumas pistas espalhadas ao longo do livro que podem indicar para onde é que essa história está indo. A primeira é o foco crescente nos registros antigos e nas informações apagadas da história oficial. A Rebecca Yarros vem repetindo desde o primeiro livro que conhecimento é poder. E toda vez que os personagens descobrem documentos escondidos, uma nova camada de verdade aparece. Outra pista importante envolve os dragões. Muitos leitores ficaram tão focados nos acontecimentos finais que deixaram passar alguns detalhes importantíssimos sobre os vínculos e sobre o papel real dessas criaturas no equilíbrio do mundo mágico. É possível que ainda não conheçamos toda a verdade sobre eles. E agora eu quero falar sobre uma teoria que está dividindo completamente os fãs da série. E se Rebecca Yarros estiver preparando Xaden para se tornar o principal antagonista dos próximos livros? Eu sei, parece absurdo, principalmente porque estamos falando de um dos personagens mais amados da história. Mas, quando olhamos para os acontecimentos do último livro, essa possibilidade começa a fazer muito sentido. Desde a quarta asa, Xaden sempre foi um personagem que viveu entre a luz e a escuridão. Ele nunca foi o herói clássico. Ele mente quando necessário, manipula situações, guarda segredos, toma decisões difíceis sem pedir permissão. E muitas vezes está disposto a fazer qualquer coisa para proteger as pessoas que ama. O problema é que esse tipo de personagem costuma caminhar em uma linha muito perigosa. Porque a diferença entre salvar alguém e destruir tudo para salvá-la pode ser muito pequena. E no final dos livros mais recentes, vemos Xaden ultrapassar limites que antes pareciam inaceitáveis. A questão não é apenas o poder que ele adquiriu, é o preço desse poder. E toda grande história de fantasia tem uma pergunta central: até onde alguém iria para proteger quem ama? E talvez Rebecca Yarros esteja construindo exatamente isso. Um personagem que começou como herói, mas que aos poucos pode acabar se tornando aquilo que jurou combater. E aqui está a parte mais interessante. Se Xaden se tornar realmente o vilão, a história deixa de ser apenas uma guerra contra uma ameaça externa.
ela transforma em algo muito mais pessoal. Porque a principal batalha de Violet deixaria de ser contra os Venom, seria contra a pessoa que ela ama. Imagine o impacto emocional disso. Depois de 3 livros construindo esse relacionamento, a autora obrigaria a Violet a escolher entre seu coração e o destino do mundo. E convenhamos, esse é exatamente o tipo de conflito que Rebecca Yarros adora criar. E aqui está o detalhe que me faz duvidar um pouco dessa teoria. Eu não acho que a Rebecca transformaria Xaden em um vilão tradicional. Eu acredito que se isso acontecer, ele será um antagonista trágico. Alguém que ainda ama Violet, alguém que acredita estar fazendo a coisa certa, e alguém que se perdeu aos poucos sem perceber. E talvez isso seja ainda mais devastador, porque os melhores vilões são aqueles que ainda acreditam serem os heróis da própria história. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês realmente acreditam que Xaden está se preparando para se tornar o grande vilão da série? Ou tudo isso faz parte de um plano maior para sua redenção? Escrevam aqui nos comentários as suas teorias, porque neste momento qualquer coisa pode ser possível no universo da série. Não se esqueçam de deixar a sua curtida, o seu comentário aqui e se inscrever no canal. Até a próxima!